Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TriCast. Hoje eu aqui, vocês estão vendo a ausência da Lud, mas como todos devem saber, é que a gente tá com a nossa nenê pequena, a Luma, e ela tá dando a atenção necessária que esses primeiros dias de vida merecem. Então você que já tá chegando aqui no nosso TriCast, vai já deixando o seu like, ou se você falar assim, vou ficar até o final, você pode deixar o like ou dislike. O importante, gente, é você interagir, é você deixar a sua reação aqui. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui. Hoje, eu quero que você já vá encaminhando, porque, eu tô com um pessoal aqui ilustre. Então, eu quero que você já vá encaminhando, porque o assunto de hoje é para todo mundo. Não tem uma pessoa que não precise dessas informações que a gente vai bater um papo aqui com leveza, falando do cotidiano, da vida e como que a gente vai... não vou dar spoiler, eu vou falar já direto para vocês sem spoiler. Estou aqui com jovens empreendedores que já estão impactando milhares de vidas e ajudando brasileiros a construir um império de palavras. E eu estou aqui com... Boa noite, Gui. Eu vou chamar de Gui, mas estou com o Guilherme Cassiano, o Cadu, que é o nosso teacher. Eles são empreendedores da Wordify Lab. E aí, pronunciei certo? Perfeito. Essa é a pronúncia, Wordify Lab. Wordify Lab. Então, gente, como que começou? Eu gosto no início, a gente tá no TriCast, a gente quer entender como que surgiu essa ideia de... A gente sabe que você também tem um método, né? Mas não vai chegar nisso, se você ficar até o final, gente, e eu já falo isso aqui no começo, pra você ficar até o final que vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa. Eles prepararam uma surpresa pro final aqui do episódio, mas você tem que ficar até o final, tá? Então, agora quero saber como que começou essa história. Como que vocês... qual que foi o dia que vocês sentaram e falaram assim... Gente, a gente precisa colocar esse método para ajudar mais pessoas a conquistarem isso, essa independência, a construir esse império de palavras, a transformar vidas. Sim, foi um começo um tanto quanto inusitado. Eu conheço o Cadu já faz uns 6 a 7 anos já. A gente se conheceu entre amigos ali. E ele falou, cara... Ele me chamou, na verdade, para aprender um inglês... que transformaria um inglês que realmente não era um método convencional, que ele mesmo desenvolveu, né? A gente foi trocando ideia, começando a conversar, e dos anos se passaram. Até então, a gente não tinha nenhum planejamento de montar a empresa e tudo mais. Ele só dava aulas dele lá, fazia as metodologias dele, o jeito que ele estava criando, até que um dia a gente estava conversando, né? Eu estava... estudando muito sobre a parte do digital, a parte comercial. Falei, cara, eu acho que a gente precisa gravar um curso. E aí ele falou, cara, eu tenho material para esse curso. Eu falei, cara, então a gente tem tudo. Só falta gravar, só falta colocar a mão na massa ali e fazer acontecer. Sim, e a gente já tava falando lá no bastidores, né? Quando que foi? Onde vocês estavam? Pra começar, onde que vocês estavam quando chegou esse dia que você falou assim, cara, a gente precisa colocar uma meta, a gente precisa... E até eu coloquei aqui, né? Que a gente precisava de algo totalmente novo. Quando foi que vocês perceberam? Que o mercado tá precisando disso. O dia que a gente percebeu isso, a gente tava lá no Chile. A gente falou, cara, a gente precisa levar o nosso conhecimento pro mundo. Porque tanto no Brasil quanto nos outros países, você percebe que o inglês ele é bem fraco ainda. Não só na nossa metodologia. Por isso que a nossa expansão, futuramente, a gente espera... que a gente consiga colocar mais idiomas na nossa escola. Para ensinar outros idiomas, usar a nossa metodologia para fazer essas outras coisas. E essa ideia nossa foi no Chile, há mais de um ano atrás, né? Da empresa. A gente sempre conversou de montar uma escola, de usar a metodologia dele. A gente estava lá no Chile, eu e ele viajando para conhecer, dando um rolê de amigos lá. E a gente falou, cara, em tal mês do ano que vem a gente vai estar com a nossa empresa funcionando. Legal. E aconteceu. A gente conseguiu finalizar o 2025 com a nossa empresa, fazendo as coisas acontecerem.
E estamos aí. Isso é, e aí já vem a importância. A gente fala, um dos primeiros episódios do Tricast foi sobre planejamento. Então, se você não assistiu ainda, vou deixar o card aqui. Você vai lá também, assista depois esse episódio que foi sensacional. E a gente fala sobre o onde, o fazer o quê, né? O quando. Então, o como eu estou analisando o cenário atual. Então, vocês já pegaram e falaram assim, vamos fazer esse planejamento, criaram uma meta. E como foi esse primeiro ano, assim? Tipo, até chegar, falar assim, abrimos a empresa. Para mim, este tempo em que nós estivemos juntos construindo as coisas foi bem desafiador, para ser sincero, por conta que nós fomos convidados, tivemos a oportunidade de gravarmos o nosso curso em um estúdio com um grupo maravilhoso, o grupo da Sur, que concedeu essa oportunidade pra gente. Antes disso, nós havíamos até conversado um com o outro, dizendo, precisamos gravar, então vamos pegar qualquer microfone agora, alguma coisa, mas precisamos começar, precisamos dar esse início. Aquela frase, né? Uma câmera e um sonho. Isso, uma câmera e um Gente, ó, sonho. eu tenho que falar isso. Vai parecer, nossa, como ele fala até o português bonito. É só porque ele tá no podcast. Não, gente, ele é de verdade. O cara, ele fala desse jeito e você vê o inglês. Eu vou pedir uns spoilers aqui, algumas coisas pra ele falar, alguma palavra, alguma frase que eu falar em português, eu vou pedir pra ele traduzir aqui pra gente colocar ele em maus lençóis. E é isso, né, Cadu? Com esse planejamento vem os desafios. Porque uma coisa é a gente colocar no papel, entender o cenário que a gente tá, onde a gente quer ir, mas nem sempre é como a gente planeja, né? Isso é verdade. E aí veio que vocês também... o Cadu, gente, tem mais de 10 anos de experiências ensinando, falando com empresários, adultos, dentro de sala de aula, falando inglês e aplicando o seu método, vendo resultados dentro de instituições, né? E aí, vocês colocaram o planejamento, falaram assim, vamos ter que gravar. E vocês falaram assim, tipo, o que a gente vai fazer? Mentoria, consultoria... criar, o que vocês pensaram assim, o que a gente vai colocar, como que foi essa discussão da esteira de produto? A esteira de produto, a gente começou primeiro pelo curso digital, porque como a gente estava no começo de tudo ali, da parte do digital, o Cadu já tinha um nome lá quando ele fazia as mentorias, então ele já tinha um network bem forte no orgânico ali, com as pessoas que ele já conhecia, e a gente pensou em focar mais na parte do digital. Só que como a gente não tinha muito recurso na época, a gente achou melhor a gente jogar o digital, começar pelo digital, porque o digital é algo que a gente consegue escalar, a gente consegue vender para o Brasil inteiro, e a gente não tem um custo tão alto quanto teria a gente montar uma escola física. Então, a gente começou pelo curso para escalar, criar um pouco mais de capital e conseguir desenvolver o resto da estrutura. Então, mas aí... Tem esse sentimento hoje, vendo a escola sendo a escola digital, o curso que vocês têm sendo escalável. Ainda existe esse sentimento de, às vezes, de ter uma estrutura física, ter uma escola física? É um projeto futuro. Hoje em dia, nosso foco é totalmente no digital. No digital e nas nossas mentorias presenciais. Mas, como todas as escolas, você sempre vai querer ter um lugar que você pode chamar de seu, né? Um lugar que você fala, cara, essa aqui é a minha matriz. É onde eu vou montar aqui meu império de palavras aqui e colocar lá, construa o seu império de palavras. Mas isso, com o tempo, talvez... Porque muda as rotas, né? Às vezes, tá escalando tanto, o produto tá sendo um sucesso tão grande. Às vezes, vocês vão querer ter uma sede para ter os professores lá atrás da tela, com um bom microfone, uma super estrutura, e vocês ter, às vezes, esse espaço que vai mudar. Eu falo que, tipo, é igual, às vezes, errar no Waze, né? A gente precisa recalcular a rota. Tá dando certo tanto uma coisa, e a gente, às vezes, aquela ideia de ter uma escola física... do modelo mais tradicional, o aluno indo até a escola sem essa possibilidade remota de aprender inglês, destravar da sua casa, no seu tempo, na hora que quer, às vezes muda a rota, falando, cara, isso aí tá dando muito bom. E vai conquistando essa flexibilidade, você vai entrando na flexibilidade do aluno, que eu acho que é uma coisa que eu também tô usufruindo, e faz total sentido, porque... Os dias de hoje, né, a economia do jeito que tá, os colaboradores, os empresários tendo cada vez menos tempo também, eles buscam métodos como o seu, né, Cadu? Sim, com certeza.
essa foi a experiência que, com certeza, fez com que a gente percebesse que era interessante ter um produto digital para poder escalar dessa forma. Porque, muitas vezes, até empresários que chegam e dizem eu não consigo dedicar ali um momento, uma hora específica sua ou algo do tipo para que eu possa dedicar este momento para eu adquirir essa habilidade ou algo do tipo. E foi quando a gente percebeu, existem pessoas que às vezes não podem participar do curso, existem pessoas que às vezes não podem chegar até nós ou nós chegarmos até elas por conta de tempo e tudo mais, e nós pensamos, o curso digital consegue estar na casa das pessoas, eles podem guardar na gaveta, tirarem da gaveta no momento que for mais propício. E a metodologia ali, a mesma, o treinamento. Então, tudo que nós gravamos foi como fazemos dentro de sala de aula. Claro, a interação é diferente, que é entre o professor e o aluno apenas. No entanto, nós ainda conseguimos colocar na gravação o mesmo tipo de treino, a mesma metodologia, para que o aluno ele se sinta, ele não vai simplesmente nos assistir, ele entendeu que existe uma forma de praticar com o próprio vídeo que ele está assistindo. Uma imersão numa sala de aula digital. Com certeza. Então, aí ele consegue, mesmo quem às vezes vai consumir o curso e não tem aquela interação de perguntar em real time. Falei certo? Real time. Perguntar em tempo real, às vezes aquela dúvida, aquilo. Mas ele consegue voltar. Isso que é legal também, né? Às vezes ele perdeu aquele negócio na sala de aula, ele teria que ficar interrompendo, às vezes ele se sente incomodado com os alunos que tá do lado e não... Mas no vídeo não, ele vai lá, pô, não entendi, volta. E volta quantas vezes for preciso, Tanto né? que é algo que a gente recomenda para os nossos alunos que a gente tem a mentoria presencial, a gente recomenda que eles também tenham o nosso curso. Por quê? Porque você tem interação da sala de aula, que é algo extremamente bom, é excelente. Eu já tive essa experiência com o Cadu. É realmente algo muito diferenciado, assim, não existe coisa igual no mercado. E você tendo esse acesso no curso digital, ele pode, assim, falar, gente, essa aqui é tal aula do curso X. Essa é a aula X do curso. Aí você vai lá, olha... Às vezes uma dúvida que você tinha ali, que você ia perguntar pro professor, você já tem ali no curso. Você não precisa ficar retomando ali também. Mas se for preciso retomar também, a gente já sabe o que acontece, né? Exato. Eu falo assim que grandes ideias começam com uma pergunta incômoda. Então, quando vocês estavam... E eu vejo vocês falando de como começou, né? Essas indagações, o mercado precisa. Eu tenho um método que eu consegui moldar e eu consigo transformar vidas. E você me contando, eu vejo o brilho nos olhos de vocês, né? De vocês acreditarem nessa ideia. E aí tem até uma passagem de Provérbios 1:5, capítulo 1, versículo 5, que fala assim: o sábio ouve e cresce em conhecimento. É isso, gente. Escolher a plataforma ideal, escolher consumir o bom conhecimento, alguém que acredita no seu produto, que vive o seu produto, que fala do seu produto é fundamental, né? Eu falo assim, a inovação nasce da escuta, perceber dores, padrões, lacunas. E aí eu coloquei aqui: e como ouvimos repetidamente a mesma queixa e pensamos, como ninguém resolveu isso ainda? É verdade. Entendeu? Você vê algumas pessoas resolvendo, né? Mas ninguém resolveu como vocês estão resolvendo. Isso é legal. Eu tive uma experiência num trabalho. Eu trabalhei com um padre. Hoje ele é bispo, Dom Eduardo, né? Quando eu pedi para sair lá do trabalho, eu tinha entrado em outro, eu tava com 2 trabalhos ao mesmo tempo, tava com uma sobrecarga muito grande. E eu precisei sair da época lá do estúdio de rádio onde eu trabalhava. E ele sempre foi mestre nas palavras e em como cuidar, né? Transmitir e valorizar a individualidade das pessoas. E ele falou assim: André, porque eu saí, eu tava muito preocupado com o estúdio, porque eu fazia tudo. Tipo, eu editava jingle, chamada, editava vídeo, editava os áudios, colocava o programa no ar, ficava de operador. Então eu ajudava muito lá no estúdio. E a gente tava preocupado quem ia substituir a nossa função, podendo fazer todas essas coisas com uma curva de aprendizagem tão pequena, que eu tinha que sair. Porque eu tava sobrecarregado, tava trabalhando 12 horas em outro trabalho, mais aquele lá. E aí eu falando com o padre, eu falei assim: não, André, fica tranquilo. Ninguém é insubstituível. Mas ele complementou:
E é o que foi a sacada. Ninguém é insubstituível, mas ninguém faz como você. Ou seja, existem muitos métodos hoje no mercado. A gente sabe que existem outros cursos, mas ninguém faz como a Wordify Lab. Vocês conseguiram colocar a identidade de vocês. Isso que é legal, ter pessoas que nem o Cadu. Ele não se importa de falar, gente, do jeito que ele fala, impecável. Porque ele é ele. Ele colocou a identidade dele no negócio. Você vê nas redes sociais, a gente vê nos vídeos. E isso é muito importante, né, Cadu? Ah, com certeza. E é interessante, algo que nós havíamos comentado uma vez. Estávamos um dia conversando a respeito do que poderia impactar o aluno e como chegamos na conclusão de que o método ele realmente é incrível. Nós tínhamos alunos de níveis diferentes, um ao lado do outro, e foi bem interessante essa cena, porque, na verdade, eu senti bastante isso. Porque o aluno que era intermediário, claro que ele já tinha horas de voo, automaticamente, quando um aluno nesse quesito, ele passa a adquirir o conhecimento que nós vamos proporcionar a ele, ele começa a se desenvolver muito mais rápido. No entanto, às vezes ele está ao lado de uma pessoa extremamente básica, está começando ali a jornada dela. O que para a gente foi impactante é que ao finalizar o curso, claramente eles não estão no mesmo nível de inglês. O aluno intermediário começou antes, mas o nível de satisfação que ambos finalizam o curso é de 100 para 100. Então, quando começamos a perceber que a satisfação do aluno que acabou de começar, que às vezes ele subiu 2 escadas, o aluno intermediário às vezes se tornou avançado, entende? Então, é como se nós tivéssemos 2 níveis completamente diferentes. Entretanto, você consegue perceber que o nível de satisfação foi tão perfeito, os dois estão tão felizes, buscando mais conhecimento, querendo mais, com mais fome do que a gente pode entregar. E foi aí que nós notamos, este método é para todos. Então, Legal. Muitas pessoas algumas vezes pensam, eu preciso ter algum conhecimento para iniciar. O nosso início ele é diferenciado, ele não é um começo tradicional. Então, a gente construiu um começo, um meio e um fim para todos os alunos nadarem, ou melhor, estarem no mesmo barco, independente do seu nível, independente da sua experiência anterior. É aquilo que você falou um dia pra mim, né? Que a gente conversa com os nossos clientes também. Eles perguntam muito, a partir de quanto tempo eu vejo a mudança? E o nosso lema é o seguinte, a partir do primeiro dia. Porque você sai da primeira aula já encantado com nossa metodologia. É totalmente Legal. diferente. A gente sabe o que a gente está entregando. A gente está entregando um produto de qualidade que transforma vidas. Então, eu tenho o teste, eu não falo como sócio, eu não falo como dono. Eu falo como uma pessoa que esteve na sala de aula com um aluno aprendendo. Então, assim, eu acredito muito no produto. Então, isso que faz também com que eu consiga transmitir para as pessoas o real propósito do produto, né? Que é o nosso transformar as pessoas através do idioma. Conseguir fazer o nosso império de palavras ali realmente com as pessoas. Exato. Aí você tocou num assunto que eu já até ia entrar na questão do slogan, mas ainda eu quero mastigar um pouco mais o que vocês estão falando aí, que é super interessante. Então, realmente, a gente falando de básico, intermediário, avançado, o que vai mudar, às vezes, de fato mesmo, então, é as horas de voo, né? Exato. Quem já está vivendo inglês há muito mais tempo, essa às vezes acaba diferenciando um pouco o nível, a quantidade de palavras que tem no seu império, né? E eu acho que isso que faz, às vezes, a diferença na hora de a pessoa quer uma conversação fluente. Tá, não basta, beleza, a pessoa concluiu o curso, mas chegou a hora de decolar, né? Chegou a hora de consumir mais palavras aplicando o método que não é decoreba. E aí já fica algum spoiler de que, pô, tô ficando interessado em conhecer mais sobre a Wordify Lab. Não é decoreba, né? Não tem como. No fundo, a ideia de decorar não deixa de ser aprender. Nós podemos pensar até desta forma, porque quando você passa a aprender alguma coisa,
informação, no fundo, você a decorou. Mas existe alguns esquemas de decorar que eles não são muito interessantes. É o que nós vemos na maioria dos alunos que estão conosco. Então, quando a gente desenvolveu um método, a gente utiliza uma repetição espaçada, a gente acha que isso é importantíssimo, porque o aluno ele tem que estar exposto àquela informação mais de uma vez. Mas não é só decoreba. Temos um começo, temos um meio, temos um fim, temos uma maneira, uma linha. Nós trazemos... É como se pudéssemos mostrar ao aluno que existe um caminho, existe uma luz no final deste caminho. Legal. Entende? E ele simplesmente precisa mirar ali. E o legal é que as nossas primeiras aulas, os alunos eles já podem perceber isso. Eles já conseguem notar que isto é diferente. Perfeito. Ou a maioria, se não forem todos, sempre ouço. É impressionante, eu nunca ouvi isso antes. Exato. Essa informação, nunca ouvi antes. Então, o que de fato tem para acontecer posteriormente me deixou curioso, porque este início me impactou, e é o que a gente gosta de fazer. Não é só impactar no início, é o curso inteiro, esse começo, como ele foi baseado, como ele deve ser entregue, entende? E eu acho que é esse o grande diferencial. E essa metodologia, ela foge tanto do convencional, que a gente tem até uma brincadeira que o Cadu faz, às vezes, em sala de aula, que... uma semana de aula com ele significa 5 anos de escola tradicional. Sim. Não, e é bem isso. Eu falei assim, ó, eu isso. falei... Tem palavras que eu falei minha vida toda errada, porque alguns ensinos por onde eu passei... ensinava de forma convencional, queria tacar conteúdo. Tipo, a pessoa estava mais preocupada, e eu sentia isso... no volume de conteúdo, daquele volume de conteúdo, e não preocupada na construir aquele alicerce. Você precisa saber que nem aqueles sons vocálicos, falar do jeito as vogais, entender a aplicabilidade de cada vogal no jeito certo, no contexto. Falei, fez eu... Isso dá um... Eu falo assim, o que eu senti, né, também, nas primeiras aulas com a Wordify Lab, é como dirigir um carro. Tipo, você começa um carro, você pensa pra fazer as coisas. Você vai colocar a primeira, vamos pegar um carro de manual. Você vai colocar a primeira, vai colocar a segunda, você vai pensar na embreagem, você vai parar no pare, você vai colocar o pé no freio. Às vezes você vai estacionar lá, lembrar de puxar o freio de mão, você fica atento. Depois de um tempo, consumindo as aulas, você vai vendo que você está dirigindo o carro até de forma natural. Que é o jeito que a gente dirige hoje, convencional. Você não pensa pra colocar a primeira, você não pensa pra dar seta. Quando você vê... E eu que tenho TDAH, gente, é impressionante. Quando eu vejo, eu tô indo pra outro lugar. Se eu tô... muito preocupado, muito estressado no dia, já aconteceu de eu não vir pra cá, eu ir lá pro antigo lugar que eu trabalhava. Ou seja, olha como se torna... liga o piloto automático e eu vejo que a qualidade que vocês passam no curso de vocês é isso. Te dá a possibilidade de você entrar no piloto automático, mas não nessa forma do meu TDAH, né? O saudável. Se você erra, no caso ali, você errou o destino, mas você não deixou de dirigir. Exato. Perfeito. E eu acho que é isso. A fluência vem no inglês quando você consegue virar essa chavinha, começar a ligar o piloto automático numa conversação e às vezes você vai conjugar alguma coisa errada, você não vai estar preocupado nisso, é igual você ensina a gente. Você não vai estar preocupado nisso, você vai estar preocupado na comunicação, se comunicar e depois a forma ideal, a adequada, é pequeno ajuste. Eu falo assim, é igual carro automático. Quando a gente estaciona o carro automático, tem um jeito certo de você colocar no neutro, puxar o freio de mão para não forçar o câmbio. No começo, quando você pega, você fala, cara, você nem se liga nessas coisas. Isso é um ajuste. Você vai dirigir um carro automático, você vai apertar o freio normal, puxar o freio de mão e colocar lá no P, pausa, já era. Agora, depois que você fala, puta, agora tem um ajuste aqui, eu vou cuidar do câmbio. Você aprende um macete que depois que você tem o conhecimento, já era, anda, né? Sim. Totalmente. Acho que a parte principal ali é você se comunicar. Se a pessoa está entendendo o que você está falando, você já está num nível muito bom ali para sair do país, se você quiser conhecer algum lugar ali. E a gente deixa a pessoa entendendo, não a parte apenas se comunicar, mas conseguir pular um pouco o nível, né? Conseguir a parte mais teórica. O Cadu, ele explica de fato
como que começa. Ele pega o cerne que fala. Eu pergunto pra ele porque ele é meu Aurélio pessoal. Cadupédia. O apelido dele era K-Google. Google. A gente vai no cerne Cadugle, né? Cadugle. É porque K-Google fica fica esquisito, né? Não soa muito legal. Mas ele vai no cerne do inglês ali. O cara pega, ele te explica. E se você não entender, ele vai te explicar todo o contexto para chegar naquele ponto ali que fala, é por isso que é isso. A didática é maravilhosa. Por isso que tá consegue difícil achar mentoria com homens. É difícil. Tem que agendar agora. Só pro final do ano. Nada, mas abre umas janelinhas. Abre. E, cara, a gente sabe que o slogan de vocês... Slogan, é assim que fala mesmo? Slogan. É poderoso. E aí... Como que isso aí se traduz, assim, na prática, na vida do aluno? E aí o slogan é construir um império de palavras. Na prática, na vida do aluno, como se isso traduz? Para a vida do aluno, eu acredito que como ele passa a ter um início totalmente diferenciado, ele começa a entender que de pouco em pouco, de repetições, de reincidências, ele consegue retornar aquilo e fixar aquela base que algumas vezes pode ter sido construída de forma errada. Podemos até dizer que a base do aluno foi torta por algum motivo. Principalmente meus alunos que dizem ser B1. É interessante porque eles estão num nível intermediário e quando você conversa com eles, você percebe que existe uma base torta. É como se estivéssemos construindo, no entanto, a gente não consegue sair do intermediário ao avançado porque temos que consertar essa base. Não dá mais para colocar nada em cima, senão cai tudo. Então, o nosso alicerce, nós pensamos em... Eu preciso fazer com que o aluno ele entenda que é um objetivo, que é um sonho dele. Ou, às vezes, o sonho do aluno não é nem falar inglês. O sonho dele é uma promoção. O sonho dele é poder viajar o mundo inteiro. O sonho dele é passar numa entrevista de emprego. Ou ser aceito, né, numa entrevista de emprego. O sonho dele, às vezes, é passar numa universidade, conseguir um diploma, fazer um curso internacional. E isso, para ele, o que traz para ele é construir o seu próprio império. Então, se nós pudermos levar ao aluno as palavras necessárias, que é o idioma da língua inglesa, a ele consegue realizar isso. Então, idealizando construir o império de palavras, foi pensando em que o aluno ele pode realizar seu sonho através de palavras, através da comunicação, que é a língua inglesa. Então, ele pode alcançar todos os sonhos dele, que não é, talvez, às vezes, falar inglês. Tenho muitos alunos que adoram e eu tenho muitos alunos que são resistentes à língua. Inclusive que uma grande parte dos meus alunos falam, estou aqui porque eu preciso ser promovido. Então, ele precisa construir seu próprio império. Ele precisa ganhar mais, ele precisa ter mais sustento, ele quer ter uma vida mais estável, entende? Então, neste momento é quando a gente pensou. Então, ele vai construir de pouco em pouco este império dele, ele vai construir seus sonhos, suas metas, através de palavras. E foi daí que a gente pensou um slogan interessante para que a gente possa trazer, principalmente porque um dos fundamentos que eu falo para todos os meus alunos, independente da forma... Eu posso até te dizer, da forma que pensamos, vamos construir o nosso império. Nós também estamos construindo o nosso império, construindo impérios de outras pessoas. Sim. Então, quando pensamos nisso, ainda existe um objetivo muito forte, muito poderoso para a Wordify Lab, que o nosso maior objetivo é realizar sonhos. Sabemos que realizando os sonhos de outras pessoas, automaticamente realizamos os nossos. E isso é algo que a gente sempre levou para a vida, sempre pensou, eu preciso disso. Não é apenas algo que possa me trazer bons benefícios, mas quando você ouve de alunos a seguinte frase, nunca esqueci de você. Às vezes algum aluno em 2016, 2017, que eu nem me lembro mais do rosto do aluno. Às vezes eu recebo uma mensagem carinhosa dizendo, eu dei uma enferrujada, mas de todos os professores eu quero ainda ter aula com você. Eu consegui entender isso, eu consegui chegar até tal lugar e eu nunca esqueci de você. Você fez
parte da minha vida, você fez parte da minha promoção, você fez parte das minhas viagens, pude viajar, consegui me comunicar graças a essas aulas. Então, quando você começa a receber esses tipos de feedback, te inspira mais a dizer, ele está construindo, de certa forma, seu império, seus sonhos, suas metas, e nós estamos sendo as pessoas fundamentais a isso. Nós não vendemos inglês, nós vendemos sonhos. Exatamente, Exato. estamos vendendo Os sonhos. das pessoas. Isso é uma responsabilidade muito forte, porque quando você trabalha com um sonho, você está trabalhando basicamente com o que a pessoa projeta na vida dela. E se você faz parte disso, cara... É porque hoje o seu inglês... peso é 10 ali. O inglês, ele deixou, né, de ser um diferencial. Ele deixou de ser... Embora seja, hoje ele é uma necessidade. Ele é uma necessidade. Eu não sei se essa é a palavra correta. Deixou de ser... É um diferencial pro mercado. Ter inglês ainda é um diferencial. Você tá um passo à frente. Porém, entretanto, todavia... O inglês é a necessidade de todos. O inglês está no nosso cotidiano. Né? Então, todo mundo hoje vai ver, às vezes, seja em série, seja em filme, seja na igreja. Eu falo, esses dias eu estava na igreja lá... o pastor falou alguma coisa em inglês lá e aí eu fico pensando... Quem na igreja não tá habituada com palavras... Mesmo que seja, sei lá, um spoiler. Spoiler, não sei se é uma palavra nativa inglesa. É? Sim. Então, a pessoa às vezes não sabe que é contar algo a respeito... Sabe? O significado daquilo. Que é dar uma informação previamente sem a pessoa saber ou ter assistido sobre. Sei lá... Não sei como que a raiz até da meme, palavra. né? Até naquele meme lá, of the king, the power, the best. Exato. Então, você vê que, tipo... O inglês, ele tá presente em todos os momentos hoje na vida do brasileiro, do argentino, do chileno. Seja qualquer país hoje, por ser um idioma universal... Ele tá presente e se comunicar, entender. Você pega hoje manuais, tem manual que às vezes não tem a parte portuguesa, você vai pegar um produto e aí hoje, óbvio, a gente tem inteligência artificial que a gente ajuda, a gente pode até entrar nesse assunto lá pro final. Algumas ferramentas que vão nos auxiliar, mas você fica dependente. Sem saber, você sempre vai depender ou depender de um chat GPT, ou depender de um Google Translator, ou, enfim, de alguma ferramenta que vai auxiliar. E aí eu falo assim, quem domina as palavras, domina as oportunidades. Tem uma palavra, né, que é em Provérbios, tem tudo a ver com o slogan de vocês, Provérbios 24:3, que fala assim, com sabedoria se edifica a casa. E essa palavra é muito profunda quando a gente pensa em construir um império de palavra. Você falando do alicerce, você falando... tô saindo de uma obra aqui na agência. A gente teve um grande período de obra. A gente sabe a importância de ter um bom alicerce. A importância de escolher bons produtos. Então, não é simplesmente... vou construir uma base qualquer, vou contratar um professor qualquer e tá tudo bem. Se aquele produto não for bom, se o método... Quando eu falo produto... Quero falar assim, mais ou menos do método. Não adianta. Se eu pôr um porcelanato com uma argamassa AC2 horrorosa, que 5 anos tá estourando tudo. É verdade. Tá tudo oco, tá soltando. E a mesma coisa acontece para colar o idioma na nossa mente. Se não tiver uma boa argamassa, um bom método, que é isso que eu falo que é o diferencial de vocês. Né? Você até comentou anteriormente sobre uma pessoa que passou na sua vida que foi importante para você. Que ele disse que você não era insubstituível, mas não tinha ninguém como você. Exato. É exatamente isso. É um cara que, na sua visão, era um mentor para você porque você admirava. Assim como o Cadu é um mentor aqui pra gente na empresa, como sócio e como amigo também, que a gente, além de sócio, nós somos amigos. Então, a gente pega toda essa referência de tudo, a gente troca informações toda hora. Toda hora alguém estudando alguma coisa, tentando se revolucionar de alguma maneira. A gente também investindo em cursos. A gente nunca... Uma coisa que a gente não discute. Cara, vi um curso que ensina a fazer tal coisa. Quanto que é? 3, 4, 5 mil. Vamos pegar ali, vamos fazer, bora pra cima. Tanto eu quanto ele, contra o Lincoln também, que não conseguiu estar presente aqui no momento agora. Mas, cara, a gente
pega um negócio para... Quando a gente começa alguma coisa, a gente começa para valer, assim. Tipo, não tem aquele meio termo, aquele deixar morno, né? Então, no contexto geral, a gente acaba aprendendo cada dia mais com o que a gente vive, assim. Chega a ser loucura. Fazendo um paralelo à construção civil, cada palavra seria um tijolinho, assim? Com certeza. E aí, com certeza. A pessoa vai construir. Esse é o império de verdade, né? E aí ela tendo o método, uma base, a cola boa, vai crescendo. Com certeza. É crescendo e aquilo fica sólido, durável. Não é aprender inglês daqui... É lógico. É igual eu falo assim, andar de bicicleta, talvez você... Se você ficar muito tempo sem andar, você vai dar uma balançada, testar seu equilíbrio, testar o manejo mas você vai ter o conhecimento. Acho que a partir que você absorveu, né, o método, o conhecimento, é pra vida toda, né? Por isso que é império. Tem inglês que é de temporada. Eu falo que eu fiz alguns cursos na minha vida que esvaiu-se. Porque não tinha cola, não tinha nada que fizesse grudar na mente. E o que eu sinto hoje consumindo, e não é porque tá fresco, eu sinto que é um negócio durável. Eu nunca mais vou falar off. Importante. Eu não vou falar algumas palavras que a gente aprende como como que ela fica num contexto, de uma frase, como fica de outra, quando enfim, aquele... Eu não vou passar vergonha aqui, gente, porque tô ao lado aqui do teacher, então... Fica à vontade, fica tranquilo. E aí, gente, então, esse império, como que vocês hoje conseguem identificar o tamanho chega assim uma pessoa com os níveis? Hoje existe uma prova, como que você identifica o nível de uma pessoa, por exemplo, para mentoria? Vamos dizer para mentoria. Porque pro curso o cara pode começar do zero, ele pode pular aula, ele faz do jeito que ele achar melhor. Então ele comprou o curso lá, ele faz. Mas numa mentoria, como a gente consegue identificar o nível dos alunos? Na verdade, os alunos, quando eles chegam, a gente facilmente identifica o nível deles só das primeiras conversas. Então, já sabemos, alguns alunos são mais... eles sentem mais vergonha quando eles vão falar inglês e já dizem de cara, eu não falo inglês, sou zerado. Alguns não, alguns eles são bem verdadeiros, eles realmente não sabem alguma coisa ou algo do tipo, e alguém sempre, tive algum contato ou algo do tipo. No entanto, este é o diferencial, a gente não precisa passar uma avaliação para que a gente possa identificar aquele nível, porque o caminho ele foi construído exatamente para todos os níveis. Muito difícil entrará na nossa sala um aluno de nível avançado, muito avançado, por conta que o que ele pretende é uma mentoria mais particular, então algo que o desenvolva para certa área específica. Ele já pode ter qualquer tipo de comunicação. Geralmente são aqueles alunos que falam, eu preciso ter esse qualquer tipo de comunicação, principalmente quando eu estiver nos Estados Unidos. É aquele lance. Quando eu faço curso de inglês no Brasil, eu tenho inglês. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu tenho outro inglês. Então, é outra coisa que eu ouço, é outra maneira de se expressar, entende? Então, este é o grande diferencial, porque a gente mostra um caminho que todos vão percorrer pelo mesmo caminho, independente do seu nível. Claro que, conforme isso vai passando, os alunos eles vão sendo avaliados claramente para que eles possam sim ter um acompanhamento, um diagnóstico acadêmico. Uma coisa que é bem interessante, o professor claramente, eu trago para o aluno, você tem que parar de fazer isso e começar a fazer aquilo. Entende? Então é a mesma coisa como se eu fosse um nutricionista. Corte isso e passe a comer aquilo. Porque senão você não vai se desenvolver. Você não terá o corpo que você precisa. E da mesma forma, fazemos isso com as nossas mentorias. Então, algumas vezes, aquele aluno ele é intermediário. Mas você tem alguns vícios fossilizados, a gente precisa retirá-los, entende? Então, você tem que parar de falar heavy,
porque você já é intermediário, então você tem que modificar este final, esta pronúncia, você tem que entender que letras mudas são letras mudas, você tem que entender que conexões sonoras são diferenciadas, você não dirá palavra por palavra, porque se a gente não tem este tipo de diagnóstico, como que eu vou desenvolver? Como que eu quero chegar no corpo que eu quero? Então, como que eu vou chegar no nível que eu quero? Entende? Então, quando falamos exatamente de nível, é como se, para nós, a metodologia não é tão importante se o aluno ele é básico ou se o aluno ele é intermediário, porque é realmente construído para todos. Esta é a maior base da Wordify Lab. Você precisa passar por isso, independente do seu nível. Mas se você que está assistindo a gente aí for avançado, pode chamar a gente que a gente também tem os programas para pessoas bem avançadas especial, específicos inclusive. também. Porque se a pessoa que é avançada, ela já chega com a demanda, né? É igual, por exemplo, eu tenho um cliente dentro da minha empresa que eu atendo, ele fala sobre tal assunto, eu preciso vocabulários nesse assunto para reuniões, eu preciso melhorar um pouco a minha fluidez, que eu tô pensando muito em português. Tá, a pessoa avançada que já consegue falar e escutar bem, às vezes falar, às vezes não tão bem. Tem gente que tem também essa diferença. Escuta muito bem e às vezes não consegue, na hora de falar, trava. Ou fala muito bem, mas não tá entendendo muito, tem dificuldade às vezes com a rapidez. E aí tem as técnicas que você vai aplicar para esses avançados, né? Sim, não, com certeza. A gente, com certeza, teve alunos avançados, de forma mais particular, que precisava desenvolver, por exemplo, o seu vocabulário em química. Bem específico de área. Ele já pode falar inglês, mas ele precisava desenvolver especificamente para isso. Eu dei aula para 2 alunos também que são professores de universidade, precisavam fazer uma palestra na Itália, mas em inglês. E então, eles precisavam... Inclusive que um deles fez essa apresentação para 80 pessoas de países diferentes. Então, o desafio para ele foi gigantesco, porque são 80 pessoas que falam sua própria língua, mas o inglês é o incomum ali. Então, eu vou conseguir trazer isso de que forma? Então, vamos desenvolver da seguinte forma. Existem estruturas avançadas que você precisa agora inserir no seu vocabulário para que isso seja mais interessante para quem está te ouvindo, te faça mais formal, te faça melhor comunicador. E bola pra frente, vamos ver o que dá pra fazer. Isso traz também a importância do inglês, né? Como ele disse anteriormente, o professor ia dar uma palestra na Itália. Ele estava na Itália e falando inglês. Então, pra gente ver o quanto que o inglês ele abrange no mundo, assim, não é a mais falada por habitantes, mas... A mais importante, A mais importante, com certeza. Exato. Hoje a Wordify Lab tem quanto tempo? Pra quem tá assistindo entender. Cara, de empresa ou... De empresa, CNPJ aberta. CNPJ aberto, a gente vai fazer 5 meses. 5 meses. 5 meses. Por isso que eu falo que é um sucesso, gente. Tão nova. Óbvio, você entrou com toda essa bagagem, toda essa experiência. Milhares já de pessoas impactadas com o método. Mas como empresa, com o produto Wordify Lab, é muito nova. Agora, imagina, Wordify Lab, depois espanhol, francês... russo, enfim, entrando os idiomas, vai ter muito império. Aí é muita construção a ser feita. E aí, qual que foi o desafio técnico de transformar algo técnico em método? Qual que você encontrou algum desafio, assim, ou com a sua experiência para você tirou de letra? Como que foi o processo de transformar? Falando das gravações, eu quero empacotar isso numa quantidade de horas e numa quantidade de aulas. Teve algum desafio técnico que você teve na hora de transformar isso? Não foi um desafio, não tivemos assim o desafio técnico para isso, porque foram tanto tempo dentro de sala de aula entendendo o que a metodologia precisava. Então, o que o aluno que às vezes esteve exposto a uma metodologia mais tradicional tinha de diferente na nossa. Inclusive, que a nossa metodologia, ela basicamente é constituída por 3 ciclos muito importantes. Estes 3 ciclos...
foi quando nós falamos, vamos empacotar isso no material digital também? Isso vai funcionar? Bom, não é difícil para eu fazer. Então, o que eu poderia pensar a respeito? Esses 3 ciclos que todo aluno ele precisa entender são os 3 ciclos de é por isso que eu não falo inglês. É por isso que eu não entendo inglês. O primeiro ciclo, vocabulário. Isso é eterno. Isso qualquer metodologia, sistema metodológico vai trazer para você. Porque se hoje existe palavras em português que eu ainda desconheço e passo a aprendê-la assim que eu leio qualquer livro, por exemplo, e falo, eu não conhecia essa palavra, então como que eu vou trazer isso para o meu vocabulário hoje? Quero utilizar esse tipo de palavra, por exemplo. Só que os outros 2 fundamentos são muito importantes. Segundo, pronúncia. Para que eu possa entender de fato o que eu... Ou melhor, não é nem entender, é se comunicar. A gente fala que a comunicação, ela precisa ser fluida, a fluência precisa acontecer. Para que você tenha uma conversa fluente, nós falamos de proficiência oral. Eu ouço e falo. Isso é uma proficiência oral. Então, chamamos isso de fluência. A partir do momento que eu não estou preparado para ouvir o que o nativo tem a dizer da maneira dele, eu não posso mais me comunicar com ele. Eu sempre vou dizer, speak slower, I didn't understand. Sempre vou trazer alguma frase, não entendi, fale mais devagar, cara, preciso melhorar meu inglês. E aí volta pro Brasil com aquela decepção, com aquela falha interna, né? Falhei comigo mesma, tô fazendo curso de inglês e ainda não funcionou. Então, segundo, pronúncia. Mas existe o terceiro ponto, que foi constituído isso para o Wordify Lab, que se chama cultura. A tradução cultural e não a tradução ao pé da letra. E esse terceiro diferencial é quando o aluno diz... Não posso entender filmes, não posso entender séries, eu não consigo entender um podcast, eu não consigo entender absolutamente nada quando eu escuto em inglês. Mas por quê? Cara, eles falaram... Aquela frase eu até posso construí-la de alguma maneira, mas quando eu a ouço, não é a mesma coisa. Parece que o cara usou completamente outras palavras, outras ideias, phrasal verbs, slangs. Qual que é as mais comuns, essas junções do inglês que tornam... as pessoas têm mais dificuldade quando às vezes ela falou aquela frase separada, tipo, eu preciso ir em tal lugar, e aí a pessoa ouve ela em inglês e não fala, tipo, I need to go... nem sei se é assim que fala. Tô querendo, tipo assim, ela aprendeu a montar essa frase em inglês de uma forma, mas o nativo ele fala numa outra, ela junta as palavras. Quais são as mais comuns que você poderia citar, falando em inglês e traduzindo em português? Com certeza, qualquer frase que tenha a preposição to ou o indicativo de verbos no infinitivo, que é a palavra to. A palavra to, ela possui uma diferença muito gigantesca quando o nativo vai pronunciá-la. Então, nós temos 2 sons, a princípio, e, na verdade, a palavra to ela é reduzida quase 90% das vezes. Então, a gente vai ouvir t, com um som um pouquinho mais, chamamos de schwa sound, então um som de schwa. Então, soa dessa forma, mas como o aluno aprende? Eu vou ter que ir à loja, por exemplo. Ele pensa no eu como I, vou como will, tenho que have to, ir, go, para a, to the, e loja, store, por exemplo. Então ele vai falar, I will have to go to the store. Se ele disser dessa forma, perfeito. Por quê? Tá muito bem pronunciado, no entanto, foi muito robotizado, bem mecânico. Ele falou, eu tenho que ir à loja. É como se você ouvisse um brasileiro falando desta forma. A gente fala, tem que ir pra loja, tem que ir pra loja. Algo mais fácil. E pro americano, principalmente quando você vai escutar o americano especificamente, falando do inglês dos Estados Unidos com um outro americano, esse I will have to fica all left.
E aí você escuta sons que você não imagina. Porque você tem, peraí, I'll have to go, I'll have to go. E simplesmente essa junção já é I will have to. Aí você tem I'll have to get to the store. I'll have to get to the store. E aí, I'll have to get to the store. Então, Por isso que ouvir vai se tornar, às vezes, uma dificuldade para quem só se preocupa no falar. Com certeza. Quantos anos de escola tradicional você foi agora em 30 segundos? Talvez uns 2 anos. Não, é isso. Eu falo... Essa é uma das frases. Outra que é muito comum também... Porque é muito gostoso. Gente, fazer aula com ele é muito gostoso ouvir ele falar, porque é impecável mesmo. Parece que eu tô com... A gente tem alguns clientes que falam inglês, parece que eu tô com o meu cliente aqui na frente, porque é muito nativo mesmo você escutar essa fluidez, porque ele fala bem rápido também. Agora você entendeu o motivo do Aurélio, né? O cara sabe realmente explicar todo o contexto ali. Não é só falar, só colocar a frase ali. Ele explica todo o contexto. E isso aí é o que a gente traz também na nossa metodologia do curso e na nossa mentoria. Que a gente treina a ouvir do jeito certo. Eu falo que a diferença agora, escutando o meu cliente falar, eu consigo entrar mais no contexto. Antes eu ficava pincelando algumas palavras para entender o contexto. Hoje não. Hoje eu já... Quando ele fala uma junção como essa, quando ele usa alguns termos que eu já tive contato... Nossa... O ouvido parece que vai saindo uns tampões, sabe? Sim. Vai saindo algumas coisas. Caramba, ele falou aquilo. E é legal, porque o que nós brasileiros não imaginamos quando aprendemos a princípio, a primeira vez assim que a gente fica em contato com aquela informação, é que aquela palavra deve ser pronunciada exatamente da maneira que está ali no livro de gramática, no livro textual, algo do tipo. Só que o inglês é uma língua não fonética. E quando a gente fala que um idioma ele é não fonético, significa que ele se escreve de um jeito e se fala de outro. Só que aí existe o terceiro ponto, porque todo mundo olha para palavras como B-R-I-G-H-T e sabe falar bright, ou pelo menos aprende isso. Então, legal, se fala bright, mas escreve Brigitte. Entende? Então, legal. Só que a terceira parte do que as pessoas não ensinam é que ele muda novamente quando você coloca isso em sentenças, coloca isso em frases. Um exemplo clássico são Hs eliminados. É muito comum Hs em palavras que são perfeitos, pronunciadas com H, que soa o nosso R de rato, por exemplo, como here, como ham, his. Então, certas palavras com H, principalmente pronomes, eliminamos o H normalmente. Às vezes, eu a amo, I love her. Eu o quero, I want him. E a gente pensa, I want him, não é I want him. Então, quando você diz I want him, você espera que o americano também diga isso, porque você está condicionado a isso. E este é o grande problema. Porque eu espero ouvir o que eu falo, entende? Por que eu, nativo brasileiro, posso ouvir outros brasileiros? Bom, porque independente do sotaque, pronunciamos da mesma forma. O problema é que quando falamos de língua estrangeira, de um segundo idioma, queremos pronunciar de uma forma e de repente, I want him. Ou eu o quero, I want it. I want it. Aí, de repente, você fala, I want it. Eu estou esperando ouvir I want it. Eu estou esperando ouvir I will have to. E, de repente, não vem. E a gente pensa, meu listening é ruim. E, na verdade, não. É seu speaking que não foi desenvolvido o suficiente para que você possa atender ouvir aquela informação da forma de um nativo. Sem contar os sotaques, né? Os sotaques, as regiões. Por exemplo, o Brasil. Como que a gente vai explicar? Nos bastidores estava brincando da tarugada. Como que a gente vai explicar para o americano o que é tarugada? Inclusive, o meu editor, gente, dá uma tarugada de água, por gentileza, aqui, ó. E aí são palavras, ó. Eu tô aqui com... Muito obrigado, viu? E aí eu falo, nossa, meus amigos, gente, eu falei da uma tarugada, qual que é o outro que eu tinha falado? Não, tem um que era tradicional, meu amigo Evo, um beijão, palmeirense igual eu. O Evo, a gente jogava um jogo que chamava Soldat. É como se fosse um CS 2D. E eu sei que vocês gostam de jogo, por isso que eu trouxe esse tema. E se eu quero que você fala uma frasinha do Resident Evil. Não, beleza. E aí, esse jogo... A gente ficava madrugadas jogando Soldat. E tem uma palavra que... Eu acho que foi ele que inventou. Foi o Evo. Que é chambetada.
Nossa, rapaz, bateu que eu dei uma chambetada nele com uma lau. Porque tem uma arma que chama lau. Nossa, que ainda rachava o bico. E essa palavra, aí depois, na época de grupo de jovens, a gente levou pro grupo de jovens. E aí virou chambeta boy. Eu chamava o chambeta boy. Ou seja, palavras que a gente vai para português criando. E aí, eu acho muito massa o slogan de você. Eu gosto muito de palavras. Meu sócio, ele brinca comigo, que eu falo que ele acha que eu tenho algum curto-circuito na cabeça. E aí o Thiago fala, tem uma palavra que outro dia eu escutei, eu falei, nossa, eu vou usar. E aí eu espero um momento, uma reunião, alguma coisa pra usar aquela palavra. Que eu gosto de palavra. Por exemplo, fulcral. Cara, isso aqui, tipo, conversas, podcasts como esse é fulcral. Muito top. Aí, cara, vou deixar, nem vou explicar o que é fulcral. Depois vocês vão lá no dicionário, vocês vão entender o contexto, porque é muito louco isso. E aí você tá, tipo, falou inglês. Como a gente tá num podcast de idiomas, se você não sabe o que é fulcral, depois você vai dar um Google. Não agora, porque você não vai sair do podcast. Agora você já pode ir lá dar o like. O papo tá sensacional, você pode dar o like, o dislike, que a gente tá indo pra reta final. E a gente entrou nesse papo de jogo, que é fulcral. Quero saber do Resident Evil. Fala Resident Evil pra nós. Resident Evil. Qual que é uma das cenas do jogo que você, inclusive, decorou como se fala? E conta pra gente, como que é? Como que você... É um jogo que você zerou já? É um papo... Isso. Bom, eu como um amante de jogos, Resident Evil... da maneira mais abrasileirada falada, né? Mais Resident Evil em inglês. Foi um jogo que me ajudou a pronunciar inglês, por mais louco que pareça. Como eu sou autodidata para o idioma, eu precisei usar todos os recursos que estavam ao meu redor para que eu pudesse falar inglês. E os jogos, que sempre foram algo que eu amava, me ajudaram nesse contexto. E houve uma frase específica que eu passei a decorá-la, sobre um dos personagens do jogo, chamado Krauser, que ele era um amigo soldado, era um camarada do protagonista, que é o Leon Kennedy. E em algum encontro deles, ele diz a seguinte frase, que chega a ser engraçada, porque eu já até a usei para momentos de listening, para que o aluno pudesse entender, e foi bem divertido, porque os alunos estavam entendendo, cara, isso é um jogo, e agora... E é complexo demais, é um inglês bem americano, que era: You may be able to prolong your life, but it's not like you're gonna escape your inevitable death, is it? Que significa, você pode até querer prolongar a sua vida, mas não é como se você pudesse escapar da sua morte inevitável, né? Nossa. E ele termina com esse, não é? Entende? Então, essa frase, quando eu a disse, na verdade, eu nunca tive a pretensão de trabalhar com a língua inglesa desde quando eu comecei a aprender inglês. Nunca vi isso como algo... vou ser professor de inglês. Por mais que eu sempre quis ser professor, mas de educação física, estranhamente. Eu sempre gostei de ensinar. Então, algo que eu amo fazer é ensinar sempre, ou instruir, que ser instrutor de empresas. Então, algo do tipo que eu pudesse ensinar, instruir. Então, eu sempre gostei de fazer isso. No entanto, quando eu comecei a falar desta forma, eu percebi que os meus amigos, eles começaram a dizer: cara, foi você que narrou o jogo? Foi você que fez isso, mas para brincar mesmo. Foi você que chegou lá e fez isso. Você, cara, ficou igualzinho e tal. E claro que aqui eu tô falando de uma maneira um pouco mais formal, obviamente, mas na hora até de imitar a voz ou algo do tipo, eu tentava imitar o máximo possível da voz do personagem. Pra parecer o máximo possível, assim. E foi aí quando eu percebi: é isso que eu preciso começar a fazer. Eu preciso imitar o nativo. Querendo ou não, é um jogo, claro, mas é um nativo falando. É um nativo por trás daquele microfone, por trás daquele personagem. Então, eu preciso passar a imitar para que eu possa entender. Porque como eu poderia entender you may be able to, se eu falo sempre able to, por exemplo? Então, aquela, como eu disse previamente, da preposição to, realmente é uma palavra que
Vamos pronunciá-la de maneira correta. Existem todos, inclusive que isso está no nosso curso, vocês não podem perder isso, porque é exatamente isso que a gente ensina. To é a palavra mais especial da língua inglesa, de longe. E quando eu falo exatamente, vamos trazer esse to pro jogo, é quando você passa a mudar. Você passa a pensar... Essa junção fez com que eu saísse do início de uma frase e pudesse chegar até o fim dela de uma maneira muito mais rápida, fluida, natural, que é o que a gente mais quer. É ser o máximo possível natural, passar isso para as outras pessoas e qualquer pessoa do mundo inteiro, não só para o nativo de língua inglesa. Sim, dá para pegar uma chave naquilo que o Cadu estava falando. O quanto é importante ter pessoas ao lado e aprender de forma divertida. Porque o fator pessoa, às vezes, é uma coisa que trava. Então, se a pessoa... Às vezes tem gente que tem vergonha de falar ao lado de tal pessoas, porque tem pessoas que debocham. Então, estar ao lado, tipo, você aprendeu de forma divertida. Amigos que pediam pra você falar tais frases do jeito, porque se divertia aprendendo inglês. Tem alguma série, vídeo, jogo, livro, que vocês podem falar que às vezes é mais fácil, às vezes, pra... Uma porta de entrada, séries de porta de entrada. Muita gente fala do Friends, não sei se essa é a série universal que fala um inglês mais fácil de entender. O que vocês indicariam para quem tá assistindo? Séries cômicas sempre ajudam. Então... nós chegamos a trazer na nossa página também sobre a pronúncia de How I Met Your Mother. Então, é uma série interessante. Friends, com certeza. Porque o que a gente entende em Friends? Friends são 6 amigos que estão sempre juntos, cada um com sua vida e algumas vezes relacionando sua própria vida com outra pessoa. Isso é um contexto do inglês vivido. Então, é como eu tenho o Guilherme, por exemplo, como meu amigo, e a gente conversa todo dia sobre qualquer tipo de coisa. É isso que o Friends faz. Então, é interessante, é importante a gente aprender inglês com Friends, claro. Mas eu poderia dizer também que existe uma outra série que ela é bem, bem, bem diferente de outras séries, chamada The Good Place. São episódios bem curtos também. É interessante nessa série porque... traz um contexto bem, bem legal e diferente de qualquer outro tipo de contexto. Se a pessoa for pesquisar em português, essa série é... O Bom Lugar. Bom Lugar. Mas acredito que é The Good Place até em português. Tá. Eu acredito, não é certeza. É que nem Friends, sabe? Não tem a tradução Amigos. Se for algo no começo também, é interessante que a pessoa não busque algo muito técnico. Porque vai ser algo técnico demais pro nível do inglês dela. Concordo. Então é algo, por exemplo, uma conversa entre amigos. O cara não vai falar de química, o cara vai falar de física, um negócio mais detalhado, mais complexo. Ele vai acabar conversando sobre conversas do dia a dia. Conversas do dia a dia a gente consegue entender melhor quando você está começando ali a aprender a língua. O exemplo é Grey's Anatomy, por exemplo, que fala muito sobre medicina. CSI fala muito sobre FBI, FBI, polícia, criminalidade. Então, são vocabulários que... Law and Order, que fala só sobre advocacia. Suits. O Suits é bem legal, inclusive. Mas, de qualquer forma, é um vocabulário muito técnico. E o que é mais legal no The Good Place? O The Good Place é que nós temos o inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Uma personagem tem um inglês bem britânico. Então, eu sou apaixonado pela Inglaterra, viajarei a Londres, eu preciso... Ela é uma das protagonistas. Então, o The Good Place, na verdade, conta a história de uma pessoa que... Na verdade, todos eles morreram, né? E eles vão para o bom lugar, quando elas são boas. Mas uma pessoa vai de forma errada. Então, o arquiteto colocou uma pessoa que, na verdade, ela foi bem sacana na vida real.
ela não era uma pessoa bacana e foi enviada para o lugar bom. E algumas coisas começam a acontecer lá. Então, você percebe que, de forma em história, ela é bem fictícia e tudo mais. Você não tem que dar, não, vou interagir 100% com a série. Mas o inglês é interessante porque é um inglês calmo. É um inglês que vai contando o que eu fazia quando eu estava em tal lugar. O que eu devo fazer aqui no The Good Place, por exemplo. Entende? E aí, tem a gente mescla esse inglês dos Estados Unidos bem forte com o inglês britânico também. Para você notar as diferenças. Existem essas diferenças. São importantes, então não dá para dizer que vou aprender inglês e tá tudo bem. Então tem diferenças e a série ela acaba trazendo essa diferença. Eu acho bem bacana por isso. Muito, muito bom. E é isso, gente. Eu acho que a gente tá na reta final, o papo tá muito gostoso, mas se a gente pegar outra passagem que eu gosto muito de colocar Deus nos nossos negócios, nas nossas conversas, acho que ele é fundamental, por causa que ele também é a base desse império, né? Se a gente pegar Mateus 5,14, fala assim, não dá para se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, eu volto na questão de construir um império, algo grande, algo escalável. Não dá para esconder. E quando você constrói esse prédio, quando você chega nesse nível de inglês, você já não dá mais para esconder o seu inglês. Você fala, às vezes, você tá falando com um amigo que entende um pouco inglês, você vai usar um termo em inglês numa conversa. O seu império vai estar construído. Entende? Então não dá para esconder essa cidade quando ela é edificada sobre um monte. Quando você mira o alto. Eu falo toda vez que a gente mira o alto na nossa vida, quando a gente coloca aquele que é mais alto no centro da nossa vida, a história muda. E eu acho que... E é muito legal, né? Vou ver que vocês estruturaram isso para ser grande. Vocês estruturaram isso. E eu queria trazer o Lincoln também para essa conversa, né? Ele que tá de casa vendo a gente hoje. Mas é importante para vocês falar um pouco dele. Falar como vocês estruturaram a sociedade. Tem muito empreendedor que segue o Tricast. E o nosso papo é para empreendedores. Então, o nosso público, a maioria que assiste a gente é empresário. E é legal a gente ter no nosso podcast uma escola de inglês que fala para empresários. E aí, trazer o Lincoln. Como que foi que vocês montaram? Eu acho que... E o legal... Vocês... eu falo que quando a gente faz marketing, e isso a gente já teve quando a gente se conheceu, na nossa conversa, a gente não... Eu não acredito que o marketing vende produto ruim. Os dois tem que ser bom e vice-versa. Um produto bom com marketing ruim não vai para frente. Então, quando os dois tem que ser bom, eu falo que... as coisas fluem, as coisas acontecem. Quando vocês nos contaram como vocês formaram essa sociedade, eu acho isso magnífico, porque é como eu acredito em sociedade. Cada um tendo o seu papel fundamental. Tem o sócio operador, que é o core, é o que vai fazer o coração da empresa. Tem o sócio comercial, tem o sócio financeiro. E aí eu queria... Como que foi montada essa estrutura de sociedade? Bom... Nós somos amigos há um bom tempo, né? A gente já tem a confiança, mas a nossa amizade, ela chegou a um ponto que a gente precisou validar qualidades. A gente não deixou que só a amizade fizesse as coisas acontecerem. Tanto que a gente tem que separar o pessoal do profissional. Isso para qualquer empresa, para qualquer coisa que a gente for fazer relacionada à empresa. E justamente por nós termos umas qualidades específicas, o Cadu, ele é excelente na parte de pedagogia, a comunicação dele é muito boa, então ele ficou com toda a parte de construção pedagógica da empresa. Eu já tenho experiência comercial, eu fiquei quase 3 anos trabalhando no Itaú, é uma empresa que eu trabalhei por 3 anos. Então, eu desenvolvi uma habilidade comercial muito forte para conseguir conversar com as pessoas. E o Lincoln, ele já tinha uma experiência de administração de escola de inglês. Então, assim, a gente conseguiu delegar funções para cada um para que ninguém se sobrecarregasse e todo mundo ali andasse em sintonia. A partir daquele momento que a gente decidiu o que cada um faria, a gente falou, cara, nós somos 3 sócios, 3 pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. E dali a gente consolidou a base da nossa pirâmide do nosso império de palavras. O Lincoln, ele é um amante de burocracia, né? Ele gosta disso, sempre gostou.
E, inclusive, que quando trabalhamos juntos em uma escola de inglês, ele era o meu gerente lá. Então, ele já gerenciava tudo isso, ele já podia administrar tudo isso. E não só por ser nosso amigo, como o Guilherme comentou, mas o ponto crucial é que ele realmente sabe, gosta de fazer aquilo. Entende? Então, ele fez muito bem feito na época e mesmo pela nossa amizade, é uma pessoa que não tem como. São três pilares construídos mesmo. Então, precisamos desses 3 pilares. 3 pilares, Tricast, Trinity. Rapaz do céu. Tem que ser, não tem jeito. Pô, cara, a gente precisa de mais uma pessoa e com certeza não tinha como... Era indescartável essa opção que nós tínhamos, inclusive. Por toda essa bagagem também que ele tinha. Pelas competências, na verdade, é o que soma muito. As competências. Resultado. É muito importante, porque a gente... É legal trazer também um pouco desse bastidor para quem não conhece ainda o Wordify Lab, conhecer. Para finalizar, quase finalizando, para eu chegar na surpresa que eu prometi para vocês, e aí eu vou jogar a bomba para lá. Vocês já me conhecem, né, gente? É o seguinte, quais os erros mais comuns... Essa não é ainda a surpresa, tá? Só porque eu quero saber os erros mais comuns que os brasileiros cometem. Devo dizer. Tem, precisa. Isso é muito comum. Ó, existe o erro normal e o erro... Não. Gafe. Esse aí não. Mas o gafe é interessante. As pessoas precisam entender que a pronúncia é muito importante. O erro normal eu tenho 30 anos, I have 30 years old, não é a maneira correta de se dizer. Então, na língua portuguesa, é muito comum nós dizermos ter para a idade, entende? Para a língua inglesa, você não pode possuir a idade, não tem como você tê-la. Você tem que estar com ela. Então, eu estou com 30 anos, por exemplo. Então, I'm 30 years old. É o correto em se dizer. E daí, então, esse lance de... eu tenho 30, ele tinha 15 na época, então he had 15. Não acontece. He was 15. Entende? Então, é o erro mais comum. Ok? Referente ao erro mais gafe, na verdade, é que já aconteceu com alguns alunos meus. E não foi um, não foi dois, foram experiências que ocorreram no meio deles. E é só por isso que eu entendo que isso aconteceu. E são momentos engraçados. Nunca aconteceu comigo. Mas... alguns alunos, eles precisaram pedir Coca-Cola, por exemplo, para o garçom. E a palavra coca, em português, a gente abre esse O, né? Então, falamos coca. Só que quando eles diziam isso em inglês, eles, ao invés de dizer coke, que é um O mais fechado, eles pronunciavam da mesma forma, cock. Entende? E essa palavra é o órgão genital masculino em português. Então, se ele pedir pro garçom um cock, ele tá pedindo o órgão genital. Do garçom. Meu pai eterno. E é interessante porque eles sempre dão risada. O pessoal já entende que é brasileiro algumas vezes, porque deve ser muito comum essa gafe pra gente ter que abrir a letra O. Mas é por conta da nossa pronúncia. A gente não fala Coca-Cola. Entende? A gente fala Coca-Cola. Agora eu fico me imaginando o garçom nativo se sentindo constrangido. Que negócio esse? Ele rirá, com certeza. Por aí tem um garçom novo que não tá habituado a atender brasileiro, pronto. Que negócio é esse? De repente, papo assim... É meio estranho mesmo. Como que seria um papo besta em inglês? Papo besta, ou tipo... Que papo estranho. Você pode falar it's a weird talk. That's a weird talk. É uma conversa esquisita. Muito bom. E se vocês puderem ensinarem uma palavra... aliás, se vocês puderem ensinar uma regra que destrava o inglês, que seria uma... Pode ser uma regra, um conselho, algo que ajuda a destravar esse inglês. São duas, na verdade, que eu imagino que ajuda bastante, que é a hierarquia verbal. Então, o aluno, ele terá acesso a como todos os verbos funcionam de uma vez só. Então, acredito que
seria isso, mas present perfect, com certeza, é o protagonista e é considerado uma dos tempos verbais mais complexos que existem, inclusive porque o present perfect, por mais que a gente tenha muitos tempos verbais. Temos modos indicativos, subjuntivo, imperativo, pretéritos, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, composto e simples, futuro do pretérito, subjuntivos para futuro do subjuntivo. Então a gente tem tanta coisa, mas a gente não tem present perfect. Impressionantemente. Em inglês, não temos quase nada, mas present perfect tem a sua parte complicada, mas teoricamente a gente realmente mastigou o máximo possível. O legal é que ele falou vários termos aqui, e às vezes a gente não sabe nem no português isso. Aí você tem que aprender no inglês. Então acaba ficando mais difícil. Por isso que a gente fala também que a aula dele não é só uma aula de inglês. Ele dá uma aula de português para você entender e colocar em prática no inglês. Perfeito. Com certeza. Nossa, e tem uma história até legal. Minha esposa me deu recentemente uma Bíblia que tem todas as passagens em português e ao lado a passagem em inglês. Legal. Eu podia ter trazido, tá ali na minha sala, mas numa outra oportunidade eu vou mostrar essa Bíblia para vocês. Que é isso, eu falo assim, ó, tipo, você pegar Tiago 1:5, que vai falar assim, ó, se você não tem o conhecimento, peça. Cara, essa passagem, você pega a Bíblia tem ensinamentos milenares, que se a gente pegar, a gente ajuda a aprender inglês mais rápido. Se a gente pegar os ensinamentos bíblicos corretos, você vai ver que, se você pegar provérbios, entender um pouco mais sobre sabedoria, ter discernimento, se você pedir ajuda pro Espírito Santo, para ele te dar mais clareza mental, você tá mais fresco na hora de fazer uma aula, se você não tem a sabedoria, peça. Então, você pega esse ensinamento e fala assim, pô, se eu não sei, eu pergunto. Isso aí já te destrava até como ser humano. Mas eu nunca... Tipo, o empresário que assiste nós, nossa, mas eu não sei se eu participaria num podcast, sou travado, não consigo nem falar o português. Se você não consegue, vai atrás, peça, pergunta, busque conhecimento. Começa por aí. Destravar o seu português, né? Para que depois a gente consiga aprender um novo idioma. Destravar, às vezes o bloqueio é emocional. Às vezes o bloqueio, às vezes fazendo uma terapia, buscando um psicólogo, um acompanhamento psicológico ao lado do inglês. Às vezes era isso, era algo emocional que tem travado, você achando que não pode, se auto-sabotando. Fala, aqui no Tricast a gente passou a minha psicóloga veio aqui, participou. Se a gente pegar e unir alguns episódios, já falo assim, tem alguns segredos que a gente consegue se desenvolver. Porque parte tudo, né? Quando a gente fala de conhecimento, do desenvolvimento humano. É tudo uma questão de prática, né? Quanto mais você pratica, mais você consegue... Por exemplo, eu pego o Cadu de exemplo. Com a primeira mentoria que ele fez com os alunos, eu tenho certeza que ele teve muita dificuldade em algumas coisas. Teve aquele frio na barriga. Mas agora, a mentoria de número... já perdemos as contas. Ele entra na sala de aula com 50, 100 pessoas se for necessário e nada muda. Ele vai estar ali porque ele criou a prática, ele criou o hábito. Ele se destravou nessa parte da vida dele. Então, isso é algo bem interessante. Até nas vendas, né? Nas vendas, você vai tomar 1000 não para tomar... 1000 nãos para tomar 100 sim, às vezes 10 sim, às vezes 1 sim. E você não pode se frustrar com os outros 999 nãos que você tomou. Exato. A vida é assim, é tentativa e erro. E quanto mais você toma não, melhor você fica. Porque se você está tomando não, seu processo comercial ali, alguma coisa tem que melhorar. Alguma coisa tem que acontecer ali para você conseguir converter essa pessoa ali para sua operação. Exato. Folks, o papo tá sensacional. O papo foi indo tão gostoso, tão fluido, que eu perdi a pauta, eu pulei bastante coisa aqui. E por quê? E eu vou fazer de propósito, porque a gente já tá indo pra... estouramos o tempo. Eu vou deixar pra uma parte 2. Então, daqui um tempo, vocês vão voltar. A gente vai falar já também desse avanço da empresa, como vocês estão, outro cenário. E a gente vai, porque tem muita coisa para falar de inglês, gente. Não dá, num podcast de 1 hora, que a gente já passou já bastante tempo dessa 1 hora. A gente tem bastante... Mas então, eu vou colocar vocês em saia justa aí. Eu prometi uma surpresa para quem tá assistindo nós. Se nas próximas 24 horas... eu não preciso falar o valor, se vocês quiserem falar um desconto.
um valor promocional para quem adquirir o curso da Wordify Lab. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, tá? Com o WhatsApp de vocês. Quero que vocês passem, obviamente, o canal, quem quer seguir, qual que é o WhatsApp. Mas o que vocês podem entregar para quem segue o TriCast? E se ele chegar lá falando assim, ó, eu vi no TriCast. Sim. Primeiramente, né, eu gostaria que vocês que estão assistindo aí, que vocês não deixem de fazer as coisas que vocês precisam fazer pro dia 1º de janeiro. Porque o ano vai virar e se você não começar hoje e agora, você deixa para trás e vai passar ano e nada vai mudar. E justamente por isso que a nossa parceria com a Trinity aqui, do TriCast, a gente vai liberar para vocês um cupom TRI20. Com esse cupom, vocês têm 20% de desconto no nosso checkout, na nossa página de vendas. Vocês colocam lá, vocês conseguem parcelar também quantas vezes for necessário ali. E 20%. Uau! 20%. Uau! Glória a Deus, é isso aí. Então, pessoal, é por tempo limitado, tá? Então, se você entrar, você porventura assistiu esse podcast depois de muito tempo, não deixe de chamar no WhatsApp, de repente você consegue uma condição especial, ou você investe naquilo lá que o valor... Só o valor que tá hoje, gente, tá de graça, né? Vamos cair entre nós que o curso tá de graça. Porém, você que está assistindo, então se você tem um tempo aí para adquirir, ver se tá válido ainda esse cupom, falar com eles. Quais são os canais? As pessoas que querem seguir a Wordify Lab, as pessoas que querem seguir vocês nas redes sociais de vocês, qual é o seu contato, WhatsApp? Passa aí pra galera. Nosso @ no Instagram é Wordify Lab, wordify.lab. E lá a gente já tem, você entrando no nosso Instagram, você já pode clicar no link e já cai direto pro nosso WhatsApp para facilitar também a questão da conversa ali com a gente. E ali você vai entrar no nosso CRM. Para você conversar com a gente, vai ter uma pessoa responsável ali para te responder, para te guiar. E é isso. Gente, é isso. Então, deixa um conselho aí para quem tá travado, a gente tá agora final de ano, as pessoas realmente colocam metas. Eu acho que uma meta unânime, né? Em 2026 eu vou emagrecer e vou aprender a falar inglês. Todo mundo coloca isso. Todo mundo. E vou ler 12 livros. Aí você vai ler, você leu um. Então, gente, vamos... Cara, tudo que eu falo, eu já falei no podcast de planejamento. Se não há planejamento, você não vai executar. Se você não planejou, como que eu vou... ninguém sai assim, eu vou fazer um bolo. E não pensou que precisa comprar fermento, que precisa de ovo, que precisa... Cara, quando a pessoa vai fazer um bolo, ela tem um planejamento na cabeça dela. Eu preciso dos ingredientes. Então, se você quer fazer inglês, qual que é o tempo? Quanto que você vai dedicar por semana? Quanto que você vai... Cara, faça um planejamento pro próximo ano. Faça um planejamento para conseguir... eu vou na academia. Cara, eu vou na academia. Você não vai na academia. Se você falar assim, eu vou na academia, eu vou emagrecer. Não vai. Como? O como é importante. Eu vou 2 vezes por semana. No mínimo, eu vou me comprometer no tempo tal. Se chover, eu vou? Cara, pensa nas variáveis. Pensa no dia ruim. Se eu tiver cansado, eu vou mesmo... Já coloca as objeções, porque elas vão vir. Então, a mesma coisa no inglês. Já coloca os desafios, que você sabe, já consegue prever alguns desafios. No dia que eu tiver mais cansado, eu vou fazer a aula. Então, acho que o como é muito importante... como prova social, vocês viram o tanto que eu já estou usufruindo e eu pretendo ainda, eu profetizo que eu vou fazer um TriCast em inglês com convidados nativos americanos. Muito bom. E eu profetizo isso porque hoje eu tenho uma ferramenta. Eu posso, como prova social, falar que a Wordify Lab vai me ajudar a conquistar isso. Então, cara, tem que trilhar essa jornada. Agradeço de verdade. Então, se você quiser deixar um conselho aí para quem tá travado. Claro. Meu conselho é que nunca desista. Na verdade, a gente está preparado para receber qualquer pessoa que acha ou pensa que não consegue. Ok? Principalmente pelo fato de que algumas vezes a gente bate aquele desânimo. Eu não sou capaz. Eu faço isso há tanto tempo. Então, comece já. Comece agora. Não deixe para depois. Nós estamos aqui especialmente para te ajudar a construir esse império de palavras que tanto falamos aqui. Então, fica a dica aí para vocês. Em inglês, take a hand.
É isso aí. Gente, então, meu muito obrigado. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado, Cadu. E vamos prosperar juntos em fé, finanças e marketing. Um beijão no seu coração, desejo que sua semana seja maravilhosa, muita prosperidade para sua empresa, para sua família. E continue, se inscreve aqui, curte, compartilha. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E até o próximo. See you later. See ya. E usei see ya. Eu falei assim, nossa, eu vou na despedida com o meu cliente, que o Eduardo foi, usei see ya. E aí eu usei. Cassiano, Cadu, muito obrigado. Deus abençoe vocês, foi sensacional.